Olá, irmãos, graça e paz, juventude, graça e paz, igreja. Me chamo Luiz Manuel e hoje estaremos dando continuidade aí às nossas reflexões diárias em Provérbios. E estamos no capítulo 14 e hoje gostaria de compartilhar com os irmãos o versículo 12 que diz, versículo 12 de Provérbios 14, que diz: há caminhos que ao homem parecem certos, mas o seu final conduz à morte. Bem, reiteradas vezes nós podemos ver os exemplos que a Bíblia faz, as atitudes do homem, a atitude do homem ou a humanidade longe de Deus, como a humanidade confia em si mesmo para buscar salvação, como a humanidade trabalha, faz esforços constantes para se aproximar de Deus, para buscar a aceitação de Deus, para buscar uma justiça que os faça aceitos diante de Deus. Mas a Bíblia claramente diz que todos esses empreendimentos que os homens fazem, na verdade, serão inúteis, serão vãos, embora aos olhos dos homens pareçam certos. Estes caminhos levarão os homens à morte, conduzirão os homens à morte. Em Lucas capítulo 16, versículo 15, Jesus certa vez disse: o que diante dos homens parece sublime, diante de Deus é abominação. Em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo descreve como os homens, qual a atitude que os homens, ou como os homens julgam a mensagem e o caminho de Deus. Para eles é simplesmente uma loucura, porque eles se acham tão sábios que todo o caminho, ou toda a salvação de Deus, toda a mensagem de Deus, para eles parece loucura, parece não sublime, não parece haver virtude nisso. Portanto, para eles é uma loucura, ao ponto de que eles preferem então confiar em si mesmo, buscar os meios que os possam levar à salvação, sem ajuda de mais nada, apenas confiando em si mesmo. E se nós repararmos, nós vivíamos uma vida assim. Achávamos que tudo que estávamos fazendo era certo, procurávamos uma justiça que nos fizesse aceitos perante Deus, ou talvez nem pensávamos em Deus, e talvez por muitas vezes chegamos a pensar: não, se eu morrer, não há nada que fiz de tão errado ou de tão grave para levar a Deus a concluir que eu não mereço estar ao lado dele, eu não mereço ir para o céu. Pois bem, meus irmãos, a Bíblia diz que todas essas atitudes, todas essas conclusões erradas na nossa mente, na verdade, nos conduzirão à morte, embora aos nossos olhos isso pareça que é certo. Se não tivesse sido pela misericórdia de Deus, nós certamente nunca tivéssemos nos desviado do caminho que nos conduz ao erro, que nos conduz à morte, e entrado então no caminho que nos conduz à vida, que é Cristo Jesus. João 14,6 diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e reiteradas vezes Ele falou que os homens só poderiam chegar a Deus através de Cristo, da sabedoria de Deus. Somos exortados constantemente, somos chamados constantemente. Nós vimos do capítulo 1 a 9 que somos chamados a abraçar a sabedoria constantemente. Retém a sabedoria, busca com diligência. Então, guarda a sabedoria, dá ouvidos à sabedoria. Estejam atentos os teus ouvidos à sabedoria e à instrução. Portanto, irmãos, somos chamados a buscar e a abraçar a sabedoria constantemente. E a partir do capítulo 10 em diante, é-nos apresentado um contraste entre aqueles que abraçaram a sabedoria, os sábios, os justos, os prudentes, e um contraste entre aqueles que decidiram rejeitá-la, decidiram simplesmente abraçar a insensatez e rejeitar a sabedoria. Pois bem, o versículo que compartilhamos hoje, que estamos hoje, é o 12 de Provérbios capítulo 14, que diz que há caminhos que ao homem parecem certos em sua própria sabedoria. Para os homens esse caminho parece certo, mas o seu final conduz à morte. Portanto, irmãos, é necessário que nós abracemos a sabedoria para analisarmos o caminho que nós estamos trilhando, analisarmos o caminho que nós estamos caminhando e andando. E graças a Deus e graças à sua bondade e à sua misericórdia que conseguimos abraçar a sabedoria e
Então, hoje estamos trilhando o verdadeiro caminho que nos leva a Deus, o verdadeiro caminho que nos leva à vida, Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, como então podemos continuar a guardar esse caminho? Como então podemos continuar a abraçar a sabedoria? E é justamente uma pergunta que temos em Salmo 119, versículo 9, que diz: como como guardará o jovem puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Portanto, irmãos, continuemos a abraçar e a buscar com diligência a sabedoria que nos leva a viver uma vida realmente sensata, uma vida sábia, uma vida que realmente agrada a Deus. Que nós possamos analisar através da palavra aquilo que falamos, aquilo que ouvimos, aquilo que vemos e por onde estamos caminhando. Somente assim viveremos uma vida que agrada a Deus. Que Deus nos abençoe.